Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui conduzindo mais uma aula ao vivo, né? Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje para fazer, não é uma correção, mas alguns comentários importantes sobre a prova da PF para o cargo de agente administrativo que ocorreu agora no último domingo, dia 16, né? E para ter essa nobre função de comentar a prova, a gente convidou aqui nosso grande amigo, parceiro, professor Wendel, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Luiz. Glória, né? Firme e forte, professor? Firme e forte. Né? Professor, como é que é, professor? Vamos ter um bate-papo ao vivo aí antes da gente começar aqui a correção, até para dar tempo para a galera aí se organizar. Como é que está sendo, professor? Você trabalha aqui conosco no LAC Concursos? Luiz, está sendo uma experiência muito legal trabalhar aqui no LAC Concursos. Né? Realmente uma proposta diferente de ensino, né? Realmente uma proposta pedagógica de verdade, né? No ensino virtual para os alunos do Brasil inteiro. E está sendo bem interessante. Né? Estou tendo a oportunidade de trabalhar matérias de uma forma extremamente completa, como nunca tinha trabalhado antes, para disponibilizar para essa galera inteira do Brasil inteiro a certeza da aprovação. Exatamente, essa é a nossa filosofia, professor, essa é a nossa tradição. Nós queremos o seguinte, nós queremos o aluno que a gente trabalha na exaustão. E eu corrigindo aqui a prova, professor de AFO, por exemplo, né, eu fico muito feliz, porque o aluno estudou conosco, ele fez o nosso curso de AFO, as 16, 17 questões ali, ele tinha condições, professor, de acertar todas as questões aí, com certeza, pelo grau de detalhamento. Essa é a nossa filosofia, né? Professor Wendel, essa história do CESP agora é inédita, né? De o CESP justificar o porquê da resposta, né? É bem curioso, né? A primeira vez que o CESP faz isso, e na minha opinião, Luiz, assim, o CESP fez isso para diminuir o próprio trabalho. Eu acho que o número de recursos que o CESP vem, todas as bancas, né, recebem um número de recursos bem grande, de várias questões, e eu acho que a ideia do CESP com essas justificativas foi meio de amedrontar o candidato, tipo, não manda recurso não, porque eu já justifiquei. Né? E a gente vai perceber nos comentários que tem algumas justificativas que cabem recurso. Estou pensando em ajudar a galera a criar recurso para justificativa. A gente vai comentar algumas delas. Legal, é interessante isso, né? Eu sempre falo assim, professor, eu sou professor, sou concurseiro profissional há quase 15 anos, né? E a gente, todos os dias, a gente se depara com esse conteúdo, de segunda a segunda é dupla de alunos, né? E eu sempre me pergunto o seguinte, professor, será que o examinador sabe mais do que eu? Sempre me pergunto isso, né? E nessa questão agora, teve uma questão de AFO que a gente vai comentar, né? A questão tinha dois erros. Dois erros. O primeiro erro, um erro bastante claro, e o cara, na hora que ele foi comentar, ele só apontou o segundo erro. E teve uma outra questão de AFO, por exemplo, que eu não posso concordar com a justificativa, porque o texto foi bastante confuso e na resposta não condizia com o que estava escrito, né? Isso demonstra o quê? Meus amigos, minhas amigas, vocês têm que estudar, tá? Mas quem faz as questões é um ser humano como a gente. E todo ser humano ele é passível aí de erros, de falhas, de questionamentos, e por isso que existe os recursos, e por hora a gente vai começar. Legal, professor? Vamos comentar aqui hoje a prova de gestão de pessoas, administração de materiais e as 4 questões de administração pública. De administração pública. Da administração geral, né, que caiu. Legal. E mais AFO ainda. E AFO ainda. Tá certo? Vamos começar a questão 51, professor. Bom, essa questão 51, galera, olha só, ela falava sobre o seguinte: o desenho organizacional é o processo por meio do qual os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura organizacionais, e que, por sua vez, são importantes para aumentar a eficiência da organização. Questão perfeita, questão correta, a justificativa da banca também foi correta, né? Essa daí não tem muito mistério. O que é o desenho organizacional? As estruturas organizacionais. Quando a questão ela afirma, né, que o desenho organizacional é o processo por meio pelos quais os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura, correto. Talvez o candidato tenha colocado errado achando que a cultura organizacional não está retratada na estrutura, mas está. Né? A cultura organizacional é colocada da cúpula para os seus subordinados
retratando a carinha, o jeito de ser da organização. Isso é repassado pela cultura. Essa justificativa foi perfeita do SESC e o gabarito correto também. Essa não teve nenhuma polêmica, não. Fazendo aqui uma improvisação aí para a gente poder conduzir esse aluno, porque esse aqui, professor, é o segundo aluno que a gente faz assim, de comentários da prova. A gente fez um da prova da PJC, e da prova da PJC nós tivemos uma audiência gigante, chegamos em torno de 1000 pessoas aí, do Brasil todo assistindo aí. Eu tenho certeza que a galera vai estar conosco aqui. Vamos lá, deixa eu só terminar aqui esse bloco de questões. Vou colocar no slide e o senhor comenta aqui, vamos combinar essa sistemática aqui. Né? Ok, vou lá, foi a questão 51, vamos para a questão 52. 52, né? Essa tem polêmica. Tem? Essa tem. Olha só a questão 52. O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços para a execução das tarefas. Galera, para quem não fez essa prova, e aí, a estrutura organizacional mostra como que as tarefas devem ser alocadas? Eu acho que até um estudante de primeiro semestre de administração saberia responder que sim. E o SESC colocou o que, Luiz? Que está errado. Nossa, o principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços na execução das tarefas. Não. Olha a justificativa do SESC, galera. Estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas, ele está reafirmando, e relações de autoridade que controlam como as pessoas coordenam suas ações e usam recursos para alcançar objetivos organizacionais. Aí, olha só a justificativa do SESC. O propósito principal da estrutura organizacional é o controle, ou seja, estabelecer uma relação de atribuições e autoridade para controlar a maneira como as pessoas coordenam suas ações para alcançar objetivos. E aí eu faço uma crítica. SESC, quem controla são pessoas. O desenho da estrutura não controla ninguém. O desenho da estrutura aloca tarefas, recursos, pessoas. O controle é feito pelo ser humano. Tem outro erro boçal aí, professor, né? Que para quem estudou o processo organizacional sabe que as atividades de planejamento, de organização e o desenho da estrutura organizacional está no papel de organização. Não é no controle. Não é no controle. Inclusive, galera, para entrar com recurso nessa questão, eu recomendo Peter Drucker no livro A Profissão de Administrador, onde ele coloca o seguinte, olha as palavras do Peter Drucker. Os produtos finais do trabalho do gerente são decisões e ações, ao invés de conhecimento e critério. A decisão crucial é a alocação de esforços. E, independente da dor, uma regra deve ser seguida. Na alocação de recursos, especialmente recursos humanos de alto potencial, as necessidades das áreas mais promissoras devem ser satisfeitas em primeiro lugar e na maior extensão possível, o que se dá por meio da definição da estrutura organizacional. Quer dizer, o próprio Peter Drucker, papa da administração, coloca, né, que essa questão... Agora o SESC ficou numa situação complicada, professor. Como é que ele vai fazer agora uma justificativa para cancelar uma justificativa que ele lançou, né? Eu recomendo ao SESC colocar o referencial bibliográfico também na justificativa. Também, porque uma coisa que eu ia até comentar contigo, será que esse comentário aqui, que é um comentário da cabeça do examinador, ou ele teve alguma referência bibliográfica, né? Luiz, a gente vai ver daqui a pouco, tem algumas outras justificativas que o SESC coloca assim, de acordo com renomados autores. Mas ele não cita os autores. E aqui ele não fala de acordo com renomados autores. Então eu acredito que tenha sido pelo próprio examinador. Já o examinador, lá nas questões de AFO, né, em várias questões de AFO, ele foi bastante feliz. Para mim, a AFO é uma matéria mais instrumentalizada, né? Ele citou lá até, inclusive, a página do manual técnico de orçamento, página tal, só que é um tijolo, né? Sim. E citou também a Constituição. Então, lá na própria questão de AFO, a justificativa dele, assim, de modo geral, claro, não foi perfeita, né, mas tem a fundamentação. Da questão 53... Aquelas questões são de direito administrativo. Direito administrativo, né? Galera, infelizmente nós vamos ficar devendo a essa questão de direito administrativo e vamos para a questão 64. 64, ela diz o seguinte, a estrutura organizacional, de novo, o mesmo assunto, né, orientada pelo modelo de gestão por processo, favorece a obtenção de maior eficácia organizacional na entrega de produtos e na prestação de serviços aos clientes. Questão correta, justificativa do SESC também correta, essa daí não teve polêmica, Luiz. Bateu, essa bateu tranquilo. É um alívio, né, professor? Quando tem questões assim que bate assim, tá tudo novo, né? Vamos lá, questão 83, professor. 83, ela fala sobre os profissionais de gestão de pessoas. Agora a gente vai entrar num bloco de gestão de pessoas. Só dar um recado para o nosso telespectador. Olha só, depois que nós comentarmos aqui essas questões aqui
com o professor Wendel, vou participar de alguns comentários, nós vamos já ter um vídeo gravado das questões de AFA. E detalhe, professor, eu perdi o começo da transmissão, a galera aqui vai ficar trabalhando, professor, e nós vamos editar esse vídeo e nós vamos aí tentar colocar no YouTube, no site, lá no Facebook, já uma edição tranquila, uma edição bastante redonda aí, para que todos aqueles alunos do LAC Concursos, ou qualquer pessoa do Brasil todo aí que queira ter acesso a esse conteúdo nobre aqui, terá acesso, né? Vai lá, professor. 83. A questão ela diz, né, de gestão de pessoas. Os profissionais de gestão de pessoas devem ser capazes de gerenciar processos de mudanças, daí está correto, e atuar em conjunto com as demais áreas da organização, naquela função de RH de se relacionar com as outras áreas. Órgão de linha com função de staff. Atitudes que favorecem constantes inovações e soluções de problemas. Questão perfeita, correta, e segundo a banca, ufa, também sem nenhuma surpresa. Que as pessoas, né, professor, o nosso modelo de gestão hoje em dia, você sabe que eu não quero que as pessoas fiquem somente naquele quadradinho, né? Não. Naquele modelo keynesiano, desculpa, terrorista, fordista. Não, as pessoas hoje precisam estar adaptáveis a qualquer função, a qualquer resolução. Incrível, né, professor, que todas as bancas têm a mesma linha de pensamento, né? Inovação, criatividade, resultados. Bom, essa já gerou, se eu não me engano, foi a que gerou polêmica, uma das que geraram maior polêmica. Deixa eu só observar aqui. Essa mesmo, olha só. Na gestão por competências, a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social, em que a organização se insere. O que acontece? Eu acompanhei os comentários dos alunos aí pelo Facebook e não tinha gestão de competências no edital. Então, quer dizer, alguns colegas professores e alguns alunos dizendo que vão entrar com recurso em função de não ter isso no edital. No entanto, lá no edital está lá, conceito de gestão de pessoas. Eu entendo que a gestão por competências está dentro do conceito de gestão de pessoas. A gestão de competências é a tendência, né, mais moderna dentro do RH do ambiente organizacional. Só que aí o que acontece? Essa questão está correta. Se você analisar, na gestão por competências, a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social? Depende. Mas também depende do chá, dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes do colaborador. Então, quer dizer, mas aqui não está afirmando que só depende disso. Está falando que depende. Depende também do ambiente. A gente precisa enquadrar, né, o ser humano dentro do ambiente ao qual a empresa se encontra. E até, inclusive, eu achei uma referência aqui do Kevin Renato, em 2008, para argumentar que essa questão é correta. Ele diz o seguinte: a gestão de pessoas corresponde à mentalidade predominante nas organizações que se contextualizam de acordo com uma cultura e um método organizacional, além de depender das características do contexto ambiental. Então, quer dizer, se a questão está colocando que depende de informações do ambiente, embora todo mundo saiba que a gestão de competências também depende do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, mas o próprio Cavenato está colocando no livro dele de 2008, de que depende também do contexto ambiental, né, essa questão ela é correta, o SESC colocou como errado. Então, primeiro, ela pode ser anulada, porque gestão por competências não consta no edital. Embora, ao meu ver, se tem lá conceitos de gestão de pessoas, a gestão de competências está inserida. Mas isso é um bom argumento. Os alunos podem, os candidatos podem criar recursos para tentar anular a questão. E na mudança do gabarito, porque o próprio livro do Cavenato coloca que depende também do contexto ambiental. Sendo assim, a questão, ao meu ver, correta, e a banca considerou como questão errada. Olha a justificativa da banca. O modelo de gestão de pessoas por competências estipula que a efetivação das estratégias depende dos recursos que esta possui. Correto. E não do comportamento de variáveis ambientais externas. Está indo em contradição ao próprio Cavenato em 2008. Também depende das variáveis externas. E lembrando, né, professor, que o CESP tradicionalmente utiliza, né, já utilizou no passado recente, muita bibliografia de referência do Cavenato. E nessa prova mesmo, tem várias questões que são tiradas do livro dele. Estranho. Então, 84 é outra que cabe recurso, né? Sim, também cabe recurso. Estou anotando aqui, ó, depois a gente vai fazer uma revisão. Então, questão 52 e agora questão 84. Professor, de qual prova, né? Depois a gente vai colocar essa prova no site lá disponível para o cara ter esse material aí, para ele poder fundamentar o seu recurso. 85. Compete à unidade de gestão de pessoas regular
as relações de trabalho entre grupos com níveis distintos de poder dentro e fora da organização. Essa é polêmica, Luiz. Essa questão a banca considerou como correta, né? Só que existem referências bibliográficas, mas aí menos conhecidas do que o Chiavenato, dizendo que a área de gestão de pessoas não teria tanto envolvimento fora da organização. A gente sabe que a área de gestão de pessoas se envolve, por exemplo, com relações sindicais. Mas eu queria que alguém me desse um único exemplo prático de uma área de RH de alguma empresa conhecida que foi para fora da empresa brigar com os sindicatos por alguma razão em prol dos seus próprios subordinados. Eu acho pouco provável. Eu conheço uma, professor. Conhece? De 150 anos atrás. Ah, 150 anos. Mas o que acontece? O Chiavenato, e aí eu falo, né, para o CESP, quando o Chiavenato fala, a água para. Né? O Chiavenato, ele coloca o seguinte, ó, ele coloca a seguinte frase, deixa eu só pegar aqui para vocês, galera, rapidinho. O Chiavenato, ele coloca assim, deixa eu achar aqui. Ele coloca numa tabela dele, num dos seus diversos livros, que existem técnicas aplicadas para a área de RH ao ambiente interno, como análise e descrição de cargos, avaliação de cargos, treinamento, etc. E ele coloca as técnicas aplicadas ao ambiente externo, como pesquisa de mercado de trabalho, recrutamento e seleção, relação com entidades de formação profissional, legislação trabalhista. E se o que a Chiavenato coloca e o CESP adota, a gente tem que seguir o autor. Então é uma questão polêmica, caberia recurso sim, mas o que a Chiavenato diz que a área de RH se envolve até com legislação trabalhista. Eu queria ver a área de RH, como é que ela se envolve com o legislador, né, para conseguir os direitos trabalhistas. Quem se envolve é o próprio operário, não a área de RH. Mas enfim, o Chiavenato diz, a água para. Sendo assim, não caberia o recurso pelo comentário do próprio Chiavenato. Mas ao meu ver, como administrador, daria para elaborar um recurso sim para essa questão. Essa questão número... Essa aqui é o número, voltando... 84. Não, a próxima. Não, a próxima... 85. Né? Então assim, pode caber recurso. Né? Não que ela caiba, mas pode caber. Legal, né? Então olha aí, ó. Isso aqui está parecendo, professor, aquela prova do MPU de 2000, ano passado, 2010, 2013, né? 2013, Temos várias questões aí que o CESP... A de 2010, professor, se você está lembrado, a administração de materiais, ela quase, só uma questão... 6 questões foram anuladas de materiais de 2010. Eram 7, 6 foram anuladas ou todas foram anuladas? Não, de patrimônio todas foram anuladas. Todas foram anuladas. De materiais elas permaneceram, mas as 6 de patrimônio todas elas. Porque não tinha patrimônio no edital. Ou seja, o examinador extrapolou o conteúdo programático. Né? Teve um concurso aqui no Mato Grosso da Polícia Civil, de 70 questões, aí foi a FICAP. Das 70 questões, 11 questões ela extrapolou. Meu Deus. Já pensou? Aí quem estudou acaba se prejudicando, né, professor? Com certeza. 86. A formulação e aplicação de critérios objetivos para a auditoria permanente dos procedimentos organizacionais relacionados aos recursos humanos compõe a política de desenvolvimento de pessoas. Essa, galera, questão ela está errada. Né? Quando a gente fala de formulação e aplicação de critérios objetivos para a auditoria dos procedimentos, isso é a função de monitorar pessoas. Essa a banca também considerou errada, né? E ela coloca a justificativa idêntica aos nossos comentários. Né? Aqui o CESP coincidiu com os professores. Né? A questão realmente errada, essa não cabe recurso. Então, uma questão aí tranquila aí para professores, né? É porque também é um sufoco para a gente quando a questão cabe recurso, não cabe, a gente tem que... E o problema é que o aluno, Luiz, ele acha assim, não, o professor errou. Né? A banca não é um ser supremo não, gente, a banca também erra, a banca é ser humano. Mas eu sempre falo isso, professor, que a gente trabalha todos os dias com isso, a gente resolve questões de prova, nós estamos estudando, então a gente tem toda a tranquilidade para estar comentando. 87. 87 fala, os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas e não à motivação para o trabalho. Questão errada, não cabe recurso, coincidiu também com a banca, porque mais uma vez falando de motivação, e a motivação é de fatores internos e não de fatores externos, né? Então quando ela coloca que os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionados às habilidades desenvolvidas na realização das tarefas e não à motivação, ela fica errada. A motivação também interfere nos bons desempenhos individuais. 88. Essa próxima questão ela diz, né, que o líder que busca criar, só encontrá-la aqui também, o líder que busca criar uma cultura favorável ao sucesso da organização e encontrar caminhos para a realização de metas, demonstra comportamento orientado para a macroliderança e a visão de futuro. Questão também correta e, segundo a banca, também correta. A justificativa da banca
é que a macroliderança e a visão de futuro são comportamentos relacionados aos aspectos mais amplos da organização e da liderança, conforme literatura consagrada na área. Podia citar a fonte, né? Ficou agora feio esse negócio. Ficou feio, conforme porque... literatura consagrada na área. O que é consagrado para a banca? Né? A gente precisa saber. Claro. Né? Um debate que eu fiz hoje com os alunos pelo Facebook foi o seguinte, Luiz, das bancas começarem a colocar bibliografia recomendada no edital. Porque em gestão de pessoas a gente tem vários autores que falam sobre o mesmo assunto, pontos de vista diferentes. O candidato estuda por um livro e no outro livro é outro ponto de vista. Eu já vi livros do próprio Chiavenato que numa edição fala uma coisa, na outra edição fala outra. Então, quer dizer, é importante colocar a bibliografia recomendada no edital. Eu acho que isso deveria ser alterado. Ah, certo, ok, né? Questão 89. Ela diz sobre a maioria dos métodos de avaliação de desempenho fornece informações a respeito do contexto de trabalho, além de medir o comportamento e a produtividade individual. Essa eu acho que é a mais polêmica dessa prova em gestão de pessoas. Olha só, galera, o SESP ele considerou essa questão como errada. E olha a justificativa. Conforme referência na área, por favor, SESP, diga pra gente qual é essa referência. A grande maioria dos métodos de avaliação de desempenho gera informações apenas sobre o comportamento e a produtividade dos profissionais de uma organização. Pergunto, se a questão afirma que tem que ser levado em consideração também o contexto de trabalho, como é que uma organização vai avaliar o desempenho das pessoas, desconsiderando o contexto de trabalho? Como é que eu vou avaliar o desempenho de pessoas que, por exemplo, trabalham em ambientes, por exemplo, o trabalhador numa mina de carvão, um que trabalha na superfície e outro que trabalha no subsolo? São contextos diferentes. Eu vou avaliá-los da mesma forma? Inclusive, ainda tem outro erro aqui, ó, que na justificativa, não se faz justificativa assim, ó, conforme referência na área. A grande maioria dos métodos. Quer dizer, ele não está afirmando... Não está especificando quais são. Não, é outra coisa. Ele está afirmando que já existe o que? O contraditório. Que a grande maioria, ou seja, se tem uma maioria aqui, 60%, ele tem outra 40%. Quer ver outro detalhe, Luiz? Tem um aluno meu chamado Vando Silva, e ele mandou a seguinte informação para a gente. Olha uma questão que o SESP colocou na prova do STM. Ele diz o seguinte, quer ver? Deixa eu só encontrar aqui. Perdão, não foi questão não. Ele cita aqui um outro autor chamado Paretti. Olha a frase do Paretti no seu livro de 97. A avaliação de desempenho responde a uma necessidade humana. Todo indivíduo tem necessidade de se avaliar dentro do contexto do seu trabalho, de medir a sua própria eficácia. Quer dizer, poxa, vários autores afirmando sobre o contexto de trabalho, e o SESP coloca que o contexto de trabalho não tem nada a ver com a avaliação de desempenho. Acredito pessoalmente aí que o SESP vai revisar esse posicionamento dele, porque isso confronta até com questões anteriores que... Encontrei a questão aqui, Luiz. Vai lá. Olha só, questão do SESP da prova do STM de 2011, participação do Vando Silva. Para ser considerado justo, o sistema de avaliação de desempenho deve incluir informações acerca do contexto de trabalho a que se submetem os empregados. Gabarito do SESP 2011, correto. SESP, por favor, é correto ou errado? Então, galera que vai criar recurso para essa questão, podem citar a questão do SESP de 2011 e mostrar para a banca. SESP, douta banca. Em 2011, na questão X, o senhor considerou isso como correto. Por que agora está errado? Né? Mas será que, usando o teu próprio argumento da justificativa, será que a grande maioria dos doutrinadores da corrente mudaram de posição? Em 2011, um período tão curto, né? Então, eu acredito aí que o SESP vai utilizar aí do bom senso que é uma virtude do ser humano para poder revisar essa questão, porque eu fico pensando, nossos alunos estudam pra caramba, né? A gente costuma ensinar gestão de pessoas, sempre formando um juízo de valor para o aluno, para que o aluno tenha condições de discernir nesse momento. Aí vem uma questão dessa que é o que eu chamo de questão quebra-perna. Quebra-perna. Questão 90. Demandas de aprendizagem equivalem a necessidades de desempenho resultantes de lacunas relacionadas às capacidades dos profissionais da organização. Essa questão está correta e a banca UFA considerou correta também, sem grandes comentários. Luiz, no Facebook eu recebi um comentário agora da aluna Uiara Mota. Ela comenta o seguinte: imagina a gente que fez a prova. É um absurdo. O SESP tem que escrever um livro para cada matéria que for cobrar.
em um certame e a gente estudar só pelos livros que a banca escreve. Não, e pior é o seguinte, que um determinado assunto ele utiliza um livro, depois outro assunto, outro livro. Ele fica perdido aí. Complicado. Questão 91. Professor. Agora vamos entrar no universo da administração, né? Professor, um comentário assim da prova de gestão de pessoas. Como é que Olha, você Luiz, pode... foi a matéria das matérias de administração que deu mais problema, né? Então, assim, eu acredito que gestão de pessoas é até meio coerente, entre aspas, ter dado alguns problemas, porque a gente tem muitos autores sobre o assunto. As questões são cobradas de forma subjetiva, né? São muitas questões sobre o assunto e muitos livros sobre o assunto, então acaba que existem várias referências. Vocês vão perceber agora que em administração de materiais já não deu tanto problema. Em administração de materiais a gente teve problema numa única questão, né, sobre o gabarito da banca, né? Mas em gestão de pessoas realmente a gente tem uma subjetividade muito grande por parte de quem cria as questões, né, e por parte dos vários autores com as mais diversas opiniões. Recomendo, né, que nós, alunos todos, eu também sou aluno, eu aprendo todos os dias com todos os alunos, da gente começar a se manifestar e se movimentar para cobrar das autoridades, mudar a legislação de concursos, incluindo a bibliografia recomendada no edital. Aí esse problema certamente termina. Olha só, professor, hoje a gente está com visita aqui. Hoje está com visita? Olha aí, ó. Estamos com visita aqui. Senta aqui no banquinho aqui, dá só com o pessoal, dá? Ah, pronto, olha aí, ó. Como é que é seu nome? Você vai ser o que quando crescer? Aí, professora, viu? Legal, né? Ah, esse aqui não funciona, meu filho. Estou aqui com um recado aqui no Facebook, né? Deu uma solicitação de amizade. Seu status agora está bacana, legal. Ok, né? Legal, vamos lá. Deixa assim, vamos continuar aqui. Vamos lá. Tchau. Tchau, vai, Pininho, vai. Aqui, esse horário, professor, a gente tem que buscar as crianças na escola. Minha esposa ia chegar mais tarde, eu trouxe aqui a filhinha aqui, a Aninha aqui, para participar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui. Aliás, a questão 91 nós já comentamos, né? Não, agora a gente vai começar a comentar a administração de materiais. Isso. Olha lá, professor. Bom, 91. Por meio do just-in-time, desculpa, acabei me enganando aqui, classificam-se, né? Isso. Porque minha nomenclatura está aqui um pouquinho diferente. Olha só, essa questão foi a questão polêmica. Classificam-se como materiais perigosos, o muito venenoso, o espontaneamente inflamável, o aerodispersoide pesado, o tóxico e o corrosivo, devendo-se definir a partir de suas peculiaridades as instruções para o almoxarife, os cuidados durante a movimentação e o sistema de transporte apropriado. Gente, olha só, quando a gente fala de materiais perigosos, eu não estou alegando aqui que esses materiais que estão citados no enunciado não são perigosos, eles são. Só que a questão está limitando, porque olha só, segundo Paiva, em 2008, ele coloca que os materiais perigosos, de acordo com a classe, são os explosivos. Então ele não fala dos... aqui não está citando, né, os explosivos, mas enfim. Os gases inflamáveis, não inflamáveis, gases tóxicos, líquidos inflamáveis. Ele não cita espontaneamente inflamável. Então quer dizer, aqui o enunciado está fechando de que perigoso é aquele que pega fogo sozinho. E aquele que pode pegar fogo provocado, não seria perigoso? Né? Aqui fala sobre os materiais muito venenosos. E os apenas venenosos não são perigosos? E olha a justificativa da banca, Luiz. Ele coloca o seguinte: a aerodispersoide pesado não consiste em material perigoso arrolado na literatura de referência. Que referência é essa, meu Deus? Além disso, o termo usado é aerodispersoide e não aerodispersoide pesado. Ah, pera lá. Realmente essa questão está errada. O SESC concordou com o gabarito. Mas a justificativa nada a ver, porque a aerodispersoide pesado são os sprays. Qualquer spray é perigoso, gente, não só os sprays pesados. A banca justificar que o erro da questão é por causa do termo aerodispersoide pesado, não. Materiais muito venenosos são perigosos, os simplesmente venenosos também. Esse pesado, professor, traz que tipo de conceito? Seriam aqueles aerodispersoides usados, por exemplo, na lavoura, né, para grandes plantios. Enfim. Então, pesado é de alto potencial. De alto potencial. Quer dizer que os aerosóis usados em casa não são perigosos? São altamente inflamáveis, são super perigosos. Os espontaneamente inflamáveis são perigosos, mas os simplesmente inflamáveis também são. Então, quer dizer, a banca concorda com o gabarito da banca, não concorda com a justificativa aqui no caso. E agora como é que fica?
E outra, eu gostaria que ela citasse essa literatura de referência. Qual Será é? que cabe recurso para fazer contra-justificativa? Contra-justificativa? Eu não sei, daqui a pouco a gente vai ter que criar recurso até para isso. Vamos lá, questão 92. Questão 92. Ordenados os materiais que devem ser agrupados conforme a semelhança, segue a sua codificação comumente realizada por meio dos sistemas alfabético, alfanumérico ou decimal. Recurso nessa questão. Olha só, a questão está errada. Tá? Por quê? Existem 4 sistemas de codificação de materiais. O alfabético, a gente usa letras. O alfanumérico, letras e números. O número sequencial, que inclusive é obrigatório nos órgãos públicos brasileiros. E o decimal, que é um conjunto com uma sequência de vários dígitos, onde a gente transforma isso em código de barra. E aí, o senhor CESP argumenta: classificar material, em outras palavras, significa ordená-lo segundo critérios adotados, agrupando de acordo com a semelhança. Ok? Daí, beleza, né? Sem causar confusão ou dispersão no espaço e alteração na qualidade. Em função de uma boa classificação do material, pode-se partir para a sua codificação, ou seja, representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números ou letras. Ok, perfeito. Os sistemas de codificação mais comumente usados são alfabético, ok, alfanumérico, ok, o numérico, que é o número sequencial, e ele coloca também chamado decimal. Não! O número decimal é um conjunto de 7 ou mais dígitos transformados em código de barra. O numérico é um número sequencial. São 2 métodos diferentes. Então, o que acontece? Ao meu ver, Luiz, isso não me parece um comentário do examinador. Isso me parece um comentário copiado de algum livro. Eu gostaria que o SESP informasse qual foi a referência, porque o numérico é um método, o número decimal é outro método. Então, assim, não está correto essa justificativa. Não concordo. Isso aí, essa é uma questão aí que provavelmente o SESP aí vai... E ele colocou como correto. Pessoal, só para indicar para o nosso aluno uma referência bibliográfica para que algum autor aí que indica aí 4 dessas 4, alfanumérico, alfabético, alfanumérico, decimal e numérico. O próprio Marco Aurélio Dias, em alguns dos seus livros, indica esses 4 métodos. Balu, em logística, vários artigos citam esses 4 métodos. Inclusive, na própria apostila que eu disponibilizo para os alunos, estão citados os 4 métodos, justamente pegos de livros, de referências em administração de materiais. Gostaria de saber se tem algum autor que chama o método numérico de decimal também. Então, olha aí, recapitulando até no exato momento, galera, para quem aí está recursos até no presente momento, questão 52, questão 84, 86, 89. E agora a questão 92 de materiais. Luiz, só para deixar claro, a gente vai mandar para os alunos disponibilizar essa prova com esse número, porque vários alunos fazem vários cadernos diferentes e as questões têm números diferentes, né? A gente vai disponibilizar para eles. Vou colocar no Facebook, no YouTube, né, para a galera aí, né? Com certeza. Vamos lá, questão 93. Os objetivos da classificação de materiais são a catalogação, a simplificação, a especificação, a normalização, a padronização e a codificação de todos os materiais componentes do estoque da organização. Galera, essa questão está correta, né? O SESP considerou essa questão correta também, né? Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, podemos ter um determinado probleminha aqui nessa questão. Teve gente que colocou que essa questão estava errada porque faltou o último princípio da classificação dos materiais, que é a identificação do material. Então, quer dizer, ela está correta, por quê, galera? Mesmo faltando o critério da identificação, percebam o seguinte: quando a gente cataloga os materiais, codifica, simplificamos, especificamos, padronizamos, isso já nos leva à identificação adequada do material. Então, quer dizer, o fato de não ter o princípio identificação dos materiais não deixa essa questão errada. Então, quer dizer, aí no caso, dá para construir um recurso? Dá, para aquelas pessoas que colocaram errado. Mas a questão realmente é correta e a banca acertou na questão. A identificação é uma consequência desses princípios anteriores citados pela banca. Questão correta. Questão 94, professor. A 94, deixa eu captá-la aqui, os objetivos do JIT, né? Just por in meio do time. Just in Time. Então, olha só, por meio do Just in Time, garante-se a eliminação dos estoques em todo o canal de suprimentos, pela mera transferência aos fornecedores dos encargos da manutenção dos estoques. Olha só, galera. Essa palavra mera aí ficou... Essa pegou pesado. A questão está errada. Graças a Deus a banca concorda que ela está errada.
Porque o que acontece? O just-in-time não é uma mera transferência aos fornecedores dos encargos da manutenção dos estoques, não. E, gente, não confunda. O just-in-time não é uma metodologia de gestão de estoques. Para com isso. O just-in-time é uma metodologia de gestão da produção, criada na época da qualidade total, lá pelo Deming, nos anos 60, dentro da fábrica da Toyota. Então, quer dizer, uma consequência do just-in-time, onde tudo seria entregue no tempo certo, na hora certa, de acordo com as encomendas, é uma súbita diminuição do estoque. E, se possível, chegar a zero. Tem autores que defendem a ideia de que o objetivo do just-in-time é zerar o estoque. Tem autores que já defendem a ideia de que o objetivo é diminuir substancialmente. Mas todos os autores concordam. O just-in-time é uma metodologia de gestão da produção e não para a gestão dos estoques. O erro da questão é afirmar, né, que o objetivo do just-in-time garante a eliminação dos estoques. Não garante. Para pensar, galera. Um shopping center, papel higiênico ser entregue somente no exato momento da necessidade do consumo. Como faz? Então, quer dizer, tem que ter algum estoque de papel higiênico no shopping e ainda assim o shopping trabalhar com just-in-time, de papel higiênico a cada 2 dias, a cada 1 dia. Então não dá para eliminar o estoque de papel higiênico. E ainda assim dá para trabalhar com just-in-time. Mas o grande erro é afirmar mera transferência aos fornecedores dos encargos da manutenção dos estoques. Isso realmente deixa a questão correta, a questão errada. E a gente pode até, assim, está um pouco fora do nosso contexto aqui, professor, mas orientar o aluno, todas as vezes que tem uma palavra assim, ó, nenhuma, mera, né, mera transferência, desprezando o conteúdo, alguma coisa nesse sentido aqui, o candidato, como por ser, ele tem que ficar alerta. Tem que ficar alerta aqui porque quando leu a questão por mera transferência, já deu uma... Fica estranho. Aliás, o examinador dá uma dica para o aluno, né? Olha, essa questão está errada aqui, olha aqui, o aluno tem que ter sabedoria, identificar esses sinais do examinador, né? E a justificativa da banca coincidiu também com o nosso comentário. 95. Essa 95, os órgãos da administração direta. Vamos ver, deixa eu encontrar lá. Essa aqui, os órgãos da administração pública direta e indireta devem dar publicidade mensalmente. Essa é de 8666. Os órgãos da administração direta ou indireta devem dar publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de processo ao público. A relação de todas as compras feitas mediante licitação, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, dispensando-se a publicação das compras feitas com dispensa de licitação. Isso é uma questão de lei de licitações, né, e a justificativa do CESP está coerente. Segundo a lei 8883, logo após e o valor total da operação deveriam seguir as seguintes palavras: podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa a inexigibilidade de licitação. Na verdade, essa questão aqui ele usou o Ctrl-C ou Ctrl-V, né? É incrível, né? Vou aproveitar aqui, professores, entre uma questão e outra, e aproveitar e fazer um comentário sobre a prova nossa lá de AFO, né? Eu vi essa questão aqui da licitação, o CESP não tinha esse padrão. Né? Isso aqui, essa prova aqui, para mim, é um divisor de águas. E nós que trabalhamos em cursinhos, em escolas, a gente aprende com isso também. Na prova de AFO, ele utilizou o instituto do Ctrl-C e Ctrl-V em diversas questões de concurso, né, diversas questões, ele utilizando lá do manual técnico do orçamento. Copiado ao pé da letra. Pé da letra, igualzinho, né? Complicado, né? Complicado, talvez né? fica mais difícil para o candidato estudar. 96. Olha só, gente, um produto perecível deve ser classificado como material não estocável. Essa questão, ela está errada, e ela está errada mesmo segundo o CESP também. Então, quer dizer, não é porque o produto é perecível que ele é não estocável. O que é um produto estocável? Tenho que ter no estoque porque eu utilizo. Não estocável, uso muito raramente ou nem uso, só vou comprar quando eu precisar. Não é porque o produto perecível é perecível que a gente não estoca. Só que você tem que tomar cuidados no estoque para não exagerar na quantidade e esse produto perder a validade nas nossas mãos. Questão errada, né? O produto perecível deve ser classificado como material estocável, né? O que deixa a questão errada, coincidindo com a justificativa da banca também. Professor, tem um comentário aqui da questão 89, né? Em relação à questão 89, levar em consideração que o contexto de trabalho não seria diferente de fornecer informações sobre... Está vendo aqui, professor? Aqui, ó, bem no cantinho aqui. Eu concordo com a pergunta. É a Aline Souto de Paiva. Eu até concordo que o contexto de trabalho é diferente de fornecer informações sobre.
Mas a questão ela falava se o contexto de trabalho não entraria na avaliação de desempenho. Entra. Eu tenho que avaliar o contexto do trabalho da pessoa para avaliar o grau de desempenho dela. O que acontece? Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar que existe um professor numa escola pública, toda detonada, enfim, dando a sua aula. E existe um professor numa escola particular de alta tecnologia e alto padrão. O desempenho vai ser igual? Os critérios de avaliação de desempenho deveriam ser os mesmos em função do contexto de trabalho? Então, assim, é nesse sentido que eu defendo a ideia de que aquela questão deveria incluir o contexto de trabalho para ela realmente ficar correta. E aí não é só uma opinião minha, né? Tem referências teóricas que incluem o contexto de trabalho também. Como eu sei que tem referências teóricas que já excluem o contexto do trabalho. A gente tem referência teórica para defender os dois gabaritos, ou certo ou errado. E aí é que eu recomendo mais uma vez à banca a colocar a bibliografia no edital, né? Para que a gente saiba por qual ponto de vista responder. Mas o contexto de trabalho deve sim fazer parte da avaliação de desempenho. Não dá para avaliar o desempenho de várias pessoas em vários contextos de trabalho diferentes. Não sei se a nossa aluna aí continua discordando dessa opinião. Mas, de qualquer forma, tem referência teórica para as duas respostas. Ok, vamos questão agora 97, né? Questão 97, ela fala sobre a classificação dos equipamentos. Então, a classificação de equipamentos de movimentação e transporte abrange os dispositivos de carga, de descarga, de manuseio, que mesmo não sendo máquinas, servem de apoio a vários sistemas modernos. Questão realmente correta e, segundo o Sr. Sesp, correta também. Então, o que acontece, gente? A gente tem as máquinas de movimentação de materiais, a empilhadeira frontal, por exemplo. Como a gente tem não máquinas, né? Apenas equipamentos, como carrinho de mão. E todos eles utilizados em gestões modernas de movimentação de materiais. Questão realmente correta, envolvendo logística, assunto bastante explorado pelo CESP nas últimas provas. Para quem fez EMIDIC semana passada, vocês lembram daquele terror de questão, gente, perguntando se a empilhadeira frontal chegava até 15 metros de altura? Gente, eu pergunto, CESP, por favor, me responda. Se você for uma pessoa, me responda. Aonde que o candidato vai manipular e manusear uma empilhadeira frontal dentro do órgão público, dentro do EMIDIC, por favor? Então, assim, mas tudo bem, a questão está lá. E a questão, eu já vi empilhadeiras frontais que vão mais do que 15 metros. Eu já pilotei empilhadeira frontal que vai mais do que isso. Só que Marco Aurélio Dias, no livro Administração de Materiais, uma abordagem logística, fala que as empilhadeiras frontais só vão até 12 metros. E aí? Respondemos de acordo com a prática, de acordo com a teoria, de acordo com o autor. No caso, tem que ser de acordo com o autor. Sendo assim, né, lá no MDIC aquela questão estava errada. Vai até no máximo 12 metros. Logística caindo pesado nas provas de concurso. Questão 98, professor, o comando dela é a famosa curva ABC. Sempre o SESP termina as provas de materiais com uma última pergunta sobre curva ABC. E é só fácil tem de um ano e meio para cá. É fácil. O que deixa o candidato maluco às vezes é as planilhas com as informações, mas que também são muito fáceis. Inclusive aqui no LAC Concurso foi gravado um curso completo de administração de materiais para mostrar para vocês, em detalhes mesmo, para mostrar para vocês a análise das planilhas, né, que o SESP costuma colocar. Mas vamos lá. Por meio da curva ABC, evidencia-se a relação entre o volume de faturamento e quantidade de produtos rentáveis, o que permite explicar a contribuição de um conjunto de produtos para o lucro da empresa, como, por exemplo, a razão de 80% do lucro de uma companhia serem gerados por somente 20% de seus produtos comercializados. Galera, realmente a questão está correta, segundo a banca também. Mas você quer entrar com recurso nessa questão se você colocou errado? Você pode argumentar que o enunciado falava de administração de materiais. E aqui está dizendo de uma relação ABC, de uma relação 80-20, com base na regra de Pareto, para a área de vendas. Então, quer dizer, a questão ela não está falando da área de materiais, ela está falando de lucro. O lucro se obtém quando se vende. Nesse caso dessa questão, falando, né, sobre a quantidade de produtos rentáveis, o que permite explicar a contribuição de um conjunto de produtos para o lucro de uma empresa, né, gerado por somente 20% de seus produtos comercializados. Se não falasse de produto comercializado, beleza, encaixa em administração de materiais. Já caiu numa prova do SESP perguntando, o lucro de uma empresa pode vir temporariamente, exclusivamente da área de materiais? Pode. Quando a gente economiza, pode sobrar dinheiro, podemos ter lucro, temporariamente sim. Mas a questão na última palavra falava comercializado. E aí a gente não tem o envolvimento da área de materiais para a área comercial neste sentido. Mas ainda assim, a questão é correta,
está dentro da regra de Pareto, da regra 80-20, bate com o conceito da curva ABC. Eu acho difícil o SESP aceitar um recurso, não cabe recurso, é aquela forçação de barra, sabe, Luiz? Tipo, o candidato errou e vou entrar com recurso para ver se cola? Talvez cole, alegando que a curva ABC, neste sentido da administração de materiais, não tem relação com o comércio. Mas ainda assim é um recurso um pouco vazio, é uma tentativa para tentar derrubar a questão. A questão é correta e o gabarito é correto mesmo e o SESP concordou. Bacana, professor. Então chegamos aí ao fim dos comentários da primeira etapa, né? Eu quero só passar uns avisos para a galera aí. É o seguinte, olha só. Recursos do professor Wendel, né? Recurso do professor Wendel. Questão 52, questão 84, 86, 89, 92 e 98. Professor, suas considerações finais, por favor. Galera, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o SESP inovou, né, dessa vez, colocando a justificativa nas questões. Não acredito que o SESP continue com essa tendência, porque há pouco tempo o SESP começou a mandar para os alunos o espelho da redação, e não faz isso em todas as redações. Eu não acredito que ele continue com essa tendência. Eu acho que foi uma tentativa de assustar um pouco o candidato, e talvez esse mercado também, né, de cursinhos, etc., para que os professores peguem mais leve nos seus comentários contra o SESP. Né? Então, quer dizer, e é uma forma da banca meio que se defender. O candidato já fica com receio. Caramba, já tem a justificativa do SESP, então não vou nem mandar recurso porque não adianta. Adianta sim, galera. A gente acredita que a questão cabe recurso, mande o recurso. Claro que a gente sempre vai ter divergência entre autores de livros, entre professores, né? A forma que a gente enxerga a questão seguindo um determinado teórico pode ser diferente para outro colega de trabalho. Então, uma consideração que eu tenho a fazer, não critiquem tanto o trabalho dos professores, embora ele tenha que ser criticado, sim. O melhor termômetro de um bom professor são vocês, alunos. Mas, assim, analisem também o fato de que, como o professor Luiz falou no começo, quem criou as questões foi um ser humano, passível de erro. A banca não é um monstro de 7 cabeças, embora a gente enxergue dessa forma. A banca é composta por pessoas que a gente não sabe, não tem certeza se são pessoas que têm formação na área que criam as questões. Deveriam ser assim, a gente julga que seja. Mas cuidado, galera. Estudar sempre é o melhor caminho, se preparar da melhor forma, de forma completa, sempre é o melhor caminho. Quem estuda mais, domina mais assuntos, terá menos questões para entrar com recursos em qualquer prova e garantir assim a tão sonhada vaga. Legal, professor. Agradeço aí a sua participação. Eu que agradeço. A nossa participação. Eu tenho certeza que nós ajudamos aí muitas pessoas. É um sonho, né? O cara estuda, uma questão faz a diferença, não é essa quantidade toda, né? Galera, chamamos um breve intervalo comercial e em seguida nós vamos iniciar os comentários da prova de AFO. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer comentários da Polícia Federal, comentários esses com foco na edição de algum recurso da prova de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Professor, vamos lá, só para passar limpo aí, para não gerar confusão. O concurso é Polícia Federal, o cargo é agente administrativo, na qual nós aqui do LAC Concursos, nós oferecemos um super curso online, né? Vendo essa prova e vendo o que foi cobrado pela banca examinadora do SESP, o professor aqui faz um depoimento pessoal de quê? De alívio, cara. Alívio. Nosso curso correspondeu às necessidades e às expectativas da prova. Por exemplo, nessa prova da PF aqui, ó, cara, o cara que fez o nosso curso, o cara passou voando nas provas, nas questões de prova. Então, a sensação do dever cumprido é muito bom, né? Gente, essa prova ocorreu no dia 16 de fevereiro. O gabarito saiu ontem. Ontem foi dia... Produção, ontem foi dia... Confirma aí. 18, hoje é dia 19. E, salvo engano, o recurso vai até amanhã, ou sexta-feira, alguma coisa assim. Então, nessa prova aqui de AFO, vou fazer uma breve correção, uma correção relâmpago, tá certo? No sentido de identificar se tem ou não tem alguma questão aí que cabe recurso. Já fiz análise e na nossa análise preliminar
tem uma questão aí que cabe recurso, a gente já vai chegar nela, a gente vai comentar. É claro que a correção dessa prova detalhada nós iremos fazer no site e vamos disponibilizar no nosso banco de questões a correção completa da prova, tá certo? Vamos lá. Então, o CESP, nessa prova, fez aí uma novidade. Incluiu os comentários em vermelho. Olha, por exemplo, aqui está a questão 66, está aqui em preto, que é a questão, e o vermelhinho aqui foi a justificativa, né? Sinceridade, é a primeira vez que eu vejo tal procedimento, tá? Eu vejo tal procedimento, o CESP aí, ele está fazendo esses comentários. Em via de regras, eu avalio essa prova, não uma prova difícil, mas também não uma prova fácil. É uma prova aí de dificuldade mediana. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer comentários da Polícia Federal, comentários esses com foco na edição de algum recurso da prova de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Professor, vamos lá, só para passar limpo aí, para não gerar confusão. O concurso é Polícia Federal, o cargo é agente administrativo, na qual nós aqui do LAC Concursos, nós oferecemos um super curso online, né? Vendo essa prova e vendo o que foi cobrado pela banca examinadora do CESP, o professor aqui faz um depoimento pessoal de quê? De alívio, cara. Alívio. Nosso curso correspondeu às necessidades e às expectativas da prova. Por exemplo, nessa prova da PF aqui, ó, cara, o cara que fez o nosso curso, o cara passou voando nas provas, nas questões de prova. Então, a sensação do dever cumprido é muito bom, né? Gente, essa prova ocorreu no dia 16 de fevereiro, o gabarito saiu ontem foi dia, produção, ontem foi dia, confirma aí, 18, hoje é dia 19, e salvo engano o recurso vai até amanhã, ou sexta-feira, alguma coisa assim. Então, nessa prova aqui de AFO, vou fazer uma breve correção, uma correção relâmpago, tá certo? No sentido de identificar se tem ou não tem alguma questão aí que cabe recurso. Já fiz análise e na nossa análise preliminar tem uma questão aí que cabe recurso, a gente já vai chegar nela, a gente vai comentar. É claro que a correção dessa prova detalhada nós iremos fazer no site e vamos disponibilizar no nosso banco de questões a correção completa da prova, tá certo? Vamos lá. Então, o CESP, nessa prova, fez aí uma novidade. Incluiu os comentários em vermelho. Olha, por exemplo, aqui está a questão 66, está aqui em preto, que é a questão, e o vermelhinho aqui foi a justificativa, né? Sinceridade, é a primeira vez que eu vejo tal procedimento, tá? Eu vejo tal procedimento, o CESP aí, ele está fazendo esses comentários. Em via de regras, eu avalio essa prova, não uma prova difícil, mas também não uma prova fácil. É uma prova aí de dificuldade mediana, tá? E essa questão da justificativa aqui, tá? Tem algumas justificativas aqui que elas não estão coerentes com a resposta, que não tem nada a ver o assunto, né? A gente vai ler algumas delas para vocês, mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu gostei muito dessa justificativa, né? Ok, vamos lá, né? A Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de crédito vinculadas a saldo de créditos adicionais, por apuração do superávit financeiro. Peraí. Em nosso curso, gente, em algum momento, nós falamos em portaria? Né? Falamos? O que nós falamos? Que os créditos adicionais, eles podem ser editados por dois instrumentos, por medida provisória
ou por decreto, ok? E o examinador mandou portaria no negócio, né? Ou seja, essa resposta ela está errada, né? Ela está errada, justamente por isso aqui ele faz uma justificativa, né? Inclusive ele fala, ó, portanto, não só a proposta violaria a referida lei, como tal procedimento jamais poderia ser implementado por portaria. Então, um aluno aí que assistiu a aula do LAC Concurso, do professor Luiz Antônio, quando viu uma questão como essa aqui, o cara deve ter dado risada na prova, né? Quem estava lá, os concorrentes lá, falou, esse cara tá louco, só tá rindo, né? Será que está com taque de riso, né? Não, não é isso é felicidade, né? Felicidade, porque quando você estuda, cara, e as questões que você estuda tá lá na prova, pô, maravilha, hein? Questão 67. Considere que a prefeitura de determinado município brasileiro tenha planejado para 2014 uma sequência de operações para originarem receitas classificadas segundo a lei, como receita de capital. Nessa situação, essas receitas deverão ser consideradas na apuração da receita orçamentária do município? Pô, para aí, brincadeira, né? O que está falando aqui, gente? Que determinado ente está fazendo orçamento e vai produzir receitas de capital. Professor, eu quero um exemplo de receita de capital. Tudo bem, ele vai vender lá sucata, carro velho, não sei o que, vai alienar algum bem. Aí ele pergunta se essa receita deve constar na lei orçamentária, na receita orçamentária. Claro, por quê? Porque a receita ela é composta pela receita de capital e pela receita corrente. Então é parte integrante, sim. Questão correta, mais um assunto aí que o aluno do LAC aí não teve dificuldade nenhuma. Quem fez o nosso curso de AFO lá, ó, gabaritou essa prova. 68. O orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas pelo governo em determinado exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. Está aí, né? Aí eu vou falar para vocês aqui, cara, ó. Primeiro, eu vou dividir essa questão em dois blocos. Primeiro bloco, o orçamento público constitui uma norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e a estimativa de despesas. Está errado. Aqui não é estimativa, aqui é a fixação. Professor, onde que está escrito isso? Na lei 4.320. Na lei 4.320, diz isso claramente, que a despesa é fixada. Só por esse assunto já estava invalidada, né, a questão. De despesas serem realizadas pelo governo em detrimento do exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário, né? Aí vamos lá, a justificativa do cara. Justifica, o direito financeiro tem por objeto a disciplina jurídica de toda atividade financeira do Estado e abrange receitas, despesas, créditos públicos. O direito tributário, por sua vez, tem objeto específico da disciplina jurídica, que é uma das origens da receita pública, o tributo. Ou seja, aqui tem dois erros, tá, da estimativa, e aqui falando que o orçamento público, ele é o quê? Fonte de objeto de estudo do direito tributário. Então a questão está errada. Em dois momentos, o examinador só justificou o segundo erro, faltou aí a justificativa do primeiro erro. Confesso para vocês que essa parte aqui do direito financeiro versus direito tributário, este assunto não foi abordado no nosso curso, mas, diante dessa deixa aqui de estimativa, que nós batemos muito nesse assunto no curso, tenho certeza que nossos alunos aí saíram muito bem e não erraram mais essa questão. Inclusive o seguinte, depois dessa prova, eu estou terminando de gravar o curso de Direito de Conhecimentos Bancários, tá? Devo terminar mais ou menos lá para o dia 5 de março. Terminando Conhecimentos Bancários, o professor vai regravar 100% o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária, porque ele utilizou como fonte aí o MTO, que é o Manual Técnico de Orçamento, o Manual Técnico de 2014, hein? Bacana? Questão 69. O plano plurianual
Instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal. Estabelece objetivos, metas para as despesas de capital, incluindo-se despesas correntes necessárias e investimentos a serem realizados durante mais um exercício financeiro. Está aí. O que eu falei para vocês na aula? Que o examinador, principalmente o CESP, quer saber de você se você sabe que o PPA é de médio prazo. Não é isso? Então aí, olha só, a questão está correta. Mais uma questão aí que os alunos do LAC Concurso, né? Os alunos do LAC Concurso aí acertaram com certeza, né? Com certeza acertaram, né? Deixa eu só mandar aqui. Um ao vivo aqui, pode... Disponibiliza. Isso aqui tem a ver, viu, gente, com esse negócio aqui seu aqui da correção, hein? Vamos lá. 70, mais uma questão. De acordo com o princípio da unidade ou totalidade orçamentária, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. O princípio previsto no artigo 2º da lei tal tem como objetivo evitar a existência de múltiplos orçamentos no mesmo ente federado, uma vez que, devido às características da República Federativa, os entes têm orçamentos independentes entre si. Tá aí. Concordo com a justificativa. Só que é o seguinte, o gabarito deu errado. Tá? Só que esse texto não ficou claro. Tá certo? Ele não está dizendo claro o seguinte, que cada ente da federação terá uma única peça orçamentária, ou se será uma única peça orçamentária para todos os entes da federação. Olha aí, ó, não ficou claro esse texto. De acordo com o princípio da unidade ou totalidade orçamentária, todos os entes federados, tem que cumprir esse princípio, ok, devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, exatamente, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. Não é do Estado, do ente. Tá? Então, essa questão está errada, mas eu, se fosse aluno, né, eu iria para o aluno é o seguinte, se você errou uma questão, cara, você tem que procurar reverter aí a decisão dessa questão. Então, é o seguinte, o que acontece? Eu sugiro que você faça o seguinte, cara, eu sugiro que você faça um recurso, né, por quê? Porque o texto da questão ficou confuso. Tá? Eu não sou professor de português, inclusive eu oriento vocês buscarem um professor de português aí para ajudar nesse recurso da questão 70, porque o texto ficou muito confuso, ainda mais a banca do CESP, que tem aí centenas de professores, de dezenas de bons, excelentes professores de português. Né? Questão 71. No Brasil, a LOA é de fato composta por 3 orçamentos: fiscal, seguridade e de investimento das empresas estatais. Exatamente isso que está lá no artiguinho 165 da Constituição. Mais uma questão que foi falado com antecedência durante as nossas aulas, né? Maravilha, vamos lá. Questão 72. Considere, então não cabe recurso, tá? Concordo com está tudo certinho. Questão 72. Considere que uma universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado e realize a venda de animais para abate, auferindo na operação receita, tipicamente classificada como atividade agropecuária. Nessa situação de tal receita, do ponto de vista orçamentário, deverá ser classificada como receita corrente? E aí, cara? O que você acha? O que o comando da questão está querendo saber? Ele está querendo saber de você se você sabe quais são todas as composições da receita corrente. E, claro, que a receita agropecuária é uma receita corrente. Logo, está correto. Vamos revisar. Então, receita corrente, ela vai entrar receita de tributos, receita agropecuária, de serviços, industrial, etc, etc. Receita de capital, investimentos, inversões financeiras e alienações.
Tá aí, cara. Então aí, são o quê? Receitas de capital. Então isso aqui está correta. Mais uma questão aí que aluno do LAC Concurso acertou na boa, com os pés nas costas, né? Ó. E estava dando risada o cara lá no dia da prova, né? 73. Considere que, na fronteira entre Brasil e Bolívia, incidentes envolvendo membros das forças de segurança brasileira e traficantes tenham demandado operações extras da Polícia Federal da região e que, apesar de o orçamento prever recursos para essas operações, eles não sejam suficientes para financiá-las. Nessa situação, os recursos adicionais necessários devem ser providos por meio de abertura de créditos extraordinários. Aí, mais uma questão, cara. Mais uma questão aí que aluno do LAC acertou tranquilo. Créditos adicionais são 3 categorias. Primeiro, suplementar, para suplementar a dotação já existente, que deveria ser essa a resposta, e não aqui extraordinários. 2, especiais para dotações não previstas no orçamento, e outra para despesas urgentes aí, né, imprevisíveis aí, que seriam extraordinárias. Então o erro está na palavra extraordinária. Corrija a prova para mim, professor. Eu corrijo, é só trocar essa palavra extraordinária para falar de suplementar. Olha, outra questão, né? Tranquilo, né? Questão 74 agora. Se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos e o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Rapaz, quais são os estágios da execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Quais são os estágios da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. O suprimento de fundos também deve seguir essa regra universal da execução da despesa. Logo, está errado porque ele fala que o pagamento será antes da liquidação. Negativo. É aquele cara que já trabalhou lá na... Como é que é o nome aí? Já trabalhou lá na parte do... Lá no financeiro, no planejamento, ele não erra isso aqui. Vamos lá. 75. Na Constituição Federal é prevista para áreas específicas a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento que, por sua importância, seguem uma dinâmica própria, independente de adequação do PPA. E aí? Está errada, porque lá no artigo 165 da Constituição, salvo engano, parágrafo 4º, exatamente, parágrafo 4º diz que tem que ser todos compatíveis entre si. Então está errada essa questão. Mais uma questão aí, que nós falamos sobre esse assunto aqui, que são os planos regionais, não é isso, setoriais, que é o planejamento de longo prazo, tem que ter adequação, sofrer adequação do PPA. Mais uma questão cantada durante a sala de aula. 76. A LDO orienta a elaboração da LOA, correto, e auxilia na coerência do PPA e da LDO? Exatamente, não é? Isso aí é uma questão também muito fácil. Questão como essa aqui, o aluno não pode nem pensar em errar no ponto, né? 77. Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento, para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e a LDO. Deixa eu ler de novo aqui, que a pessoa fez barulho e me desconcentrou. Vamos lá. Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento para um bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição Federal um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário integralmente constituído pelo PPA e LDO. Justificativa. O ciclo previsto na Constituição inclui PPA, LDO e LOA, que formam o tripé do planejamento, execução e plano. Exatamente. Então, esse ciclo aí, ele fala dos instrumentos de planejamento, que são 3. Aqui ficou faltando só o cara chamado LOA. Mais uma questão aí, tranquila aí, que dava para o aluno acertar. Questão 78.
Recursos provenientes de calção não devem ser considerados receita orçamentária, pois apresentam apenas uma movimentação de fundos. Cara, calção é o quê? É uma receita extra orçamentária. Então aí ele está correto, porque não deve ser considerado receita. Correto, está correto. Isso aqui foi falado lá na aula de receita pública várias vezes, né? O aluno que estuda e faz uma prova dessa aqui e acerta essa quantidade de questão deve ficar muito feliz, né? No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico, flexível, em que são avaliados os aspectos físicos, financeiros dos programas do setor público. Aí, aula de gestão de programas, né? Estava lá exatamente esse texto que estava aqui, o professor aí colocou na sala de aula, então essa questão está corretíssima, né? Penúltima questão. Cara, todas as questões previstas na prova nossa, nas aulas, olha o diferencial, hein? A classificação da receita quanto à natureza, preste atenção, visa identificar a origem do recurso que ingressa nos cofres públicos segundo o fato gerador, servindo para análise do impacto de investimentos governamentais da economia, né? Exatamente, fato gerador. Isso aqui está corretíssima, né? E qual que é qual que é essa receita aqui? Vamos lá? É do nível analítico da receita, auxilia exatamente, isso aqui está lá no artiguinho 11, ou seja, são as receitas orçamentárias, que elas são classificadas como receitas correntes